Bom dia, galera. Professor Gilberto de Matemática. Vamos começar resolvendo o caderno do aluno, né, conforme combinado. E o primeiro tema é proporções. É um tema muito legal de se discutir, de refletir, né? As proporções, a gente vai perceber que elas estão presentes nas relações humanas, nas relações sociais e nas relações naturais também, né? E aí é interessante a gente perceber onde, né, quais relações elas são proporcionais, né? E aí, sabendo disso, a gente pode quantificar, né? A gente pode prever, né? Pode saber lá no futuro, né, o que vai estar acontecendo se uma relação ela é proporcional, né? A gente pode saber mais adiante, né? Então a matemática ela tem esse poder de previsão, né? Uma coisa interessante. E na natureza a gente consegue, quando identifica, por exemplo, que duas relações, né, um fenômeno, ele é identificado como a relação de dois outros fenômenos, né? Então, uma proporção entre dois outros fenômenos, a gente consegue estabelecer aí parâmetros, né, para mapear esse fenômeno, para escrever esse fenômeno em termos matemáticos. Vamos tratar disso mais para frente. Aqui na nossa aula de matemática de hoje, vamos tentar identificar, né, onde que as proporções elas estão presentes no nosso cotidiano, né? Então, o que é uma proporção também, né? Perceber o que é uma proporção, né? Uma proporção direta, né? Uma proporção inversa. Vamos ver que em termos matemáticos, né, uma proporção direta significa o quê? Né? Que a razão entre dois números é constante, né? Então, a razão entre A e B é igual a C, uma constante. Então, vamos entender o que é isso, né? Ou uma proporção inversa, né? O produto de AB, né, A vezes B, também é igual a uma constante, né? Então vamos entender o que é isso. Isso em termos matemáticos, né? É a forma que a gente faz para quantificar esse nosso raciocínio de proporção. Então, por exemplo, um exemplo que dá aqui no caderno do aluno, né? Se ele fala lá do preço da mussarela em função do peso, né? Então, se você tem aqui o peso, né? Ou a massa de mussarela, né? Acho que a massa de mussarela, né, em gramas, e aqui você tem o preço, né? O preço em reais, por exemplo. Então você tem lá, né, que a massa é 100 gramas, e aí você tem um preço de 3,50, por exemplo. E aí, qual que é a relação que a gente sabe entre essas duas grandezas, né? A gente já tem uma ideia, né, que ela é proporcional, ou elas são proporcionais, mas que ela é diretamente proporcional. Como assim diretamente proporcional, né? Isso já é intuitivo, né? Porque quando a gente vai no mercado, vai na padaria, a gente já tem uma ideia, por exemplo, que se eu for pedir, no lugar de 100 gramas, eu pedir 200 gramas de mussarela, né? Quanto que vão me cobrar? Né? O dobro do peso, então vai ser o que? O dobro do preço, R$7. Né? Ou o contrário, né? Se eu pegar a metade, né? Pedir 50 gramas de mussarela, né? É a metade do peso, então vai ser a metade do preço, né? R$1,75. E essa é uma proporção direta, né? A gente percebe que quando o peso aumenta, né, o valor do preço aumenta, né? Então era 100 gramas, R$3,50, 200 gramas, R$7. E assim sucessivamente, né? Se eu colocar aqui 300 gramas, vai ser igual a R$10,50. E como que eu interpreto isso em termos matemáticos, né? Como eu disse outrora, né? A proporção direta é a razão entre dois números é constante, né? Entre as duas grandezas que eu estou analisando. Então, qual que é a grandeza que eu estou analisando aqui? A massa, né, de mussarela e o preço, certo? Então, a razão entre, vou chamar a massa de A, tudo bem? E o preço de B. A razão entre A e B, né, como está dito aqui, a razão é a divisão, tudo bem? A gente chama de razão ou de quociente. Então, a razão que eu posso escrever assim, né, com um traço, assim também, né, A dividido por B, tudo bem? A razão entre A e B é igual a constante. Vamos verificar aqui, por exemplo, essa tabela que a gente criou. Em termos matemáticos, né, o que isso significa, né? Vamos verificar aqui a razão entre A sobre B constante, ou, né, a razão, né, ou, né, B sobre A, né, igual a constante. Então, aproveitando a nossa tabela aqui, né, vamos verificar, por exemplo, vamos fazer B sobre A, que é um pouco mais simples, né?
pegando B aqui o preço, né? Então, 3,5 dividido por 100 vai ser igual, né? Como eu faço essa conta aqui, né? Então, está dividido por 100, né? Então, eu tiro aqui, corto, e aqui eu ando o quê? Duas casas, né? Porque eu cortei 2 zeros, tudo bem? Então, aqui eu coloco 1, 2 zeros e ando a vírgula aqui, anda 2 casas. Então, 1, 2, vem para cá. É igual a 0,035. Então, se eu pegar aqui, como eu disse, é constante. Então, quer dizer, esse número ele não pode mudar. Então, sempre que eu dividir, né, B por A, vai ter que dar esse valor. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um segundo caso, né, 200, então são o segundo caso aqui, né, vou abaixar mais aqui, B, né, é 7, né, dividido por A, que é 200, né. Então, quanto que é 7 dividido por 200? A mesma coisa, corto aqui, ó. Corto, tudo bem? Então, vai ficar aqui 0,07 dividido por 2, né? Tirei os 2 zeros, ficou 0,07 dividido por 2. Qual que é a metade de 0,07? 0,035, tá vendo? Esse valor, ele permanece constante, ele não muda. Análogo se eu dividir, né? 300, né? Dividido por 10,50, né? Vai dar a mesma coisa. Então, quer ver aqui, ó. Vou usar a calculadora. 300 dividido por 10,5. Opa, é o contrário, né? 10,5 dividido por 300, 0,035. Então, 1,75 dividido por 50, 0,75. Então, a gente sempre chega nesse valor, tudo bem? Então, se eu pegar o outro aqui, 3,5, né? Dividido por 100, 0,035. 7, né? Dividido por 200, 0,035, ok? Então, a gente verifica que a razão é sempre constante. Isso é a forma matemática de interpretar uma proporção quando ela é diretamente proporcional. Ou seja, então, o que eu disse, né? Se A dividido por B, né, é igual a constante, né? Vamos fazer igual na apostila para ficar mais fácil. X sobre Y é igual a K, né? Implica que X é igual ao quê, pessoal? A K vezes Y, né? Então, essa aqui é a fórmula para o quê? Para toda vez que eu tenho uma proporção direta. E a proporção inversa, né? A proporção inversa é toda vez que uma grandeza cresce, né? A outra ela vai diminuir proporcionalmente. Ou, né? Toda vez que uma grandeza diminui, a outra vai crescer proporcionalmente. Isso significa o quê? Significa que, em termos matemáticos, né? Que o produto da grandeza A vezes B é igual a uma constante, né? Então, x vezes y é igual a k. Implica, né, que x é igual ao quê? A k dividido por y, né? K é a constante, né? É a constante, esse valor aqui que a gente vai sempre encontrar o mesmo, né? E y é a variável, né? Então, toda vez que y aumenta, né? Quanto maior o y, né? A gente consegue perceber o que aqui, né? Nessa equação aqui, né? Toda vez que o y aumenta, o que acontece com o x? Diminui, né? Por exemplo, né? Vamos imaginar, né, que x, né, é igual a... Vamos falar que k é a constante, né? Ela não vai mudar, é igual a 1, né? Sobre y, tudo bem? Então, se y é 2, né? Quanto que é x, né? É 1 sobre 2, que é meio, né? Então, x é igual a 0,5, né? Y é 2, certo? Agora, se aumentar y, né? Agora y não vale 2. Eu vou falar que y vale 10, né? Então, quanto que vale x, né? Então, x vale 0,1, né? Que é igual a 1 décimo, tudo bem? Então, você percebe que quando o y aumenta, o x diminui, tudo bem? Tá aqui, ó. Se o y vale, por exemplo, 10, né? Quanto que vale x? 0,1. Se o y vale 100, quanto que vale x? 0,01, é um número menor ainda, né? Se o y vale 1000, quanto vale x? 0,0001, é um número bem pequenininho, tudo bem?
Então, toda vez que o y cresce, o x diminui. Vou deixar para vocês resolverem os exercícios do caderno do aluno. Então, façam a letra atividade 1, atividade 2 e atividade 3, tudo bem? Tá bem simples. Se tiver alguma dúvida, manda um áudio, manda um vídeo, né? Escreve a dúvida. E na correção dos exercícios, eu vou tá explicando isso aqui de uma forma mais interessante. Agora, eu não quero deixar tudo mastigado para vocês, então eu quero que vocês pensem um pouco. Então, por isso que dou um pouco mais nesses termos matemáticos, para ficar um pouco abstrato, que é para vocês passarem a ter contato, né, com essa linguagem aqui, né, que é a linguagem matemática. É identificar, né, por exemplo, quando vê uma equação assim, né, quando vê uma equação desse tipo, é identificar que está falando de uma relação, de uma proporção direta, né? E quando vê uma equação desse tipo aqui, é identificar, né, uma equação desse tipo aqui, identificar que está falando de uma proporção inversa, né? E aí, dentro da sua cabeça, você tem que interpretar, né? O que é uma proporção inversa, o que é uma proporção direta, né? Ou, se você, por exemplo, dá de cara com um problema do Enem, um problema do vestibular, né? Ou de um concurso público, de um emprego que você quer, e você vê que, por exemplo, conforme uma coisa está aumentando, a outra coisa está diminuindo, né? Aí eles pedem para você fazer o cálculo, qual conta que você vai usar, né? Assim, vou fazer uma relação inversa, né? Tudo bem? Tá? Eu vou dar mais exemplos na hora da correção. E por enquanto é isso aí, galera. Façam esses exercícios. E eu vou ter a correção na segunda-feira, quando vai ter a próxima aula de matemática, tá? Do aplicativo Centro de Mídias. Então, eu vou postar a correção na segunda-feira. E na terça eu vou postar uma atividade nova, tudo bem? Que a gente vai dar continuidade aqui ao caderno do aluno. A ideia é que a gente consiga fazer todo o caderno do aluno no segundo bimestre. Então, vocês têm que parar um pouco para estudar também, tá? Mas não precisa ser tanto, né? Lembra, essa atividade que eu passei aqui, ó, em 1 hora vocês conseguem ler o que está escrito, assistir esse vídeo que eu gravei e resolver os exercícios, tudo bem? E aí, se ficou dúvida, tenta fazer, tenta pesquisar. Se não tem lugar para pesquisar, tenta fazer do jeito que você entendeu. E aí eu vou corrigir e a gente vai conversar melhor, tudo bem? Então é isso.